Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira do Opinião 2.0. Participam comentando, analisando as notícias com você, o advogado Paulo Henrique Cremonesi, o empresário da comunicação daqui do Sistema Costa Norte, Ribas Zaidan. E a gente vai começar conversando com o Ribas Zaidan sobre a rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Ontem de madrugada, acidente grave, um carro perdeu a direção, bateu na mureta, uma passageira morreu na altura de Praia Grande. E no sábado, também no final da madrugada, um pedestre foi atropelado e morreu na altura de São Vicente, da Manuel da Nóbrega. Está precisando de alguma coisa a mais aí, não está, Zaidan, nessa rodovia? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Monsenhor. As nossas rodovias de São Paulo, elas são boas para cobrar pedágios. Não posso dizer que não tem um bom piso de conservação, principalmente na Anchieta Imigrantes, né? Mas em questão de segurança, a gente tem visto aí vários acidentes, tá? Não só com veículos, mas com roubos, né? Inclusive roubo seguido de latrocínio, né? Com latrocínio nas nossas rodovias. Impossível de ter isso ainda hoje, com pedágio de R$30 que você cobra na Imigrante, Sistema Anchieta Imigrantes de Paulo. Se fala que vai melhorar a Padre Manuel da Nóbrega, melhorou bastante. Não vou nem comparar a Padre Manuel da Nóbrega com a Rio Santos, que a Rio Santos é uma esculhambação total por parte do governo do estado, né? Que coisa de maluco. Uma rodovia que passa 6 mil veículos por final de semana e não tem um ponto de ultrapassagem da Piaçaguera Guarujá até São Sebastião, isso quer dizer, eu digo que é uma esculhambação. Ela não é pedagiada, então quem entregue ela para a iniciativa privada. E os acidentes na Rio Santos são todos fatais. Todos os acidentes. Pode pegar as estatísticas dessa rodovia que é estadual, aqui a parte de São Paulo, que ela é estadual, pode pegar que todos os acidentes que tem são fatais. Então precisa melhorar muito, mas muito. Nós estamos muito atrasados nessa questão de rodovias aqui no litoral. Você vai para o interior, tem rodovia que passa 1.000 carros por final de semana. É duplicada e piso maravilhoso, parece que você está numa rodovia da Europa, isso no interior do estado. Agora vem para o litoral, é uma esculhambação, Paulo. O Zaidan tem razão. Se a gente olhar o panorama das nossas estradas, Cremonesi, a Imigrantes, a pista de descida que liga o Planalto, o interior de São Paulo, com o maior porto do hemisfério sul, não serve para caminhões e para ônibus, o que é um absurdo, né? A gente ficar sem essa opção, usa a Via Anchieta, que tem o traçado da primeira metade do século passado, quando os caminhões, as carretas mudaram completamente, a geometria da estrada ficou a mesma. A Rio Santos, o governo federal cuida da divisa de São Paulo até o Rio. Da divisa de São Paulo para cá, descuidou, o governo do estado fez um convênio, mas ainda não cuidou também. O Zaidan tem razão, é muito acidente fatal ali. E a Manuel da Nóbrega, embora duplicada até Peruíbe, ela continua, como a gente viu nesse fim de semana, com problemas de segurança, né? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem, boa tarde, Zaidan. Eu gosto de falar algo sobre as rodovias, sejam elas estaduais ou não, aqui no litoral. Até a cadeia, aí já falo da iniciativa privada, a cadeia famosa, prestadora de serviços, lanchonetes, que tem por todo o estado de São Paulo, a do litoral é a pior unidade. Então, falo de forma respeitosa, mas é um fato. Então, eu não sei o que acontece, que parece haver um estrangulamento dos investimentos, do crescimento, para tudo o que envolve o litoral. É como se o litoral, apesar do seu poder, por causa do Porto de Santos, fosse uma espécie de patinho feio aos olhos da administração pública estadual. É um fato.
né? Se eu estou certo ou não, mas é algo que eu constato, vejo, eu tenho como fato. Até a lanchonete? Até a lanchonete. Agora, o que o Zaidan falou me permite falar algo. Eu gostei muito, endosso e aproveito para dizer o seguinte, em relação à segurança pública. A gente sabe que o Estado, apesar do comando constitucional, não tem como fornecer segurança a todo mundo, em todos os lugares e a todos os instantes. A gente sabe. Mas os roubos havidos nas rodovias, eles são mapeados, são conhecidos, são previsíveis e podem ser evitados ou pelo menos minimizados. E nada é feito. Nós temos gargalo logístico aqui na entrada de Santos e região. E nas férias de verão, nos feriados, né, esse gargalo ele fica pior. E o Estado sabe. E o policiamento não é triplicado como deveria ser. E nós temos arrastões que muitas vezes não são divulgados, né? Nós temos incidentes gravíssimos. Nós temos pessoas que sobem, eu esqueci o nome, as passarelas e atiram pedras nos automóveis. É um risco. Toda vez que eu volto tarde de São Paulo, eu fico preocupado. Né? E às vezes tomo multa, não é porque eu sou desidioso, não. É porque eu acelero ali propositadamente para não correr riscos. Então nós precisamos fazer alguma coisa. O Zaidan foi muito feliz. Existem vários problemas, mas pelo menos um deles é de fácil solução, a segurança. E para terminar, nós temos que resolver e conversar, a sociedade tem que levar isso a sério, parar de ideologia e casuísmo político e resolver o problema daquelas habitações, residências, às margens das rodovias. Isso não existe em lugar algum do mundo. Pelo menos dos países, e o Brasil está no G10, então o Brasil aspira à grandeza, dos países mais poderosos, isso não existe. Né? Como também não existe, aqui eu faço uma crítica construtiva, é muito feio, de todos os problemas que foram relatados, só a culpa é da própria vítima e é muito triste isso, eu peço perdão pela indelicadeza. Mas atropelamento em rodovia ou em estrada, a culpa é do atropelado, porque ele não deveria estar ali. Então ele corre o risco toda vez que ele tenta atravessar de uma pista a outra. Ah, deveria ter mais passarela? Concordo. Deveria ser feito? Concordo. Mas a partir do momento que não existindo nada disso, não cabe ao pedestre tentar atravessar de um lado para o outro. O pedestre ele corre risco de qualquer maneira, né? A passarela é muito longe, ele tem que caminhar até ela. Se for passagem subterrânea, como é em Praia Grande, ele corre o risco de ser assaltado. E se ele ficar no leito carroçável, ele corre o risco de ser atropelado. A entrada de Santos melhorou um pouco depois da reforma, né? Ficou bonita, tem até uma camisa do Santos ali, podia ser maior, né? Ficou bonita, iluminada. Realmente, veja... melhorou a fluidez também, a fluidez. Né? Nós aqui tentamos nós podemos acertar, errar, evidentemente, mas sempre opinamos de boa fé. Eu gosto de dizer muito isso para quem nos assiste. E o Zaidan foi muito feliz. Num dado momento, ele até elogiou. Ele falou assim, as pistas estão ótimas, as pistas melhoraram, mas é preciso alargar, né, essas pistas, aumentar a quantidade, melhorar a segurança pública, né, e aí só os acidentes, realmente aqueles que, o consórcio de várias causas, problema no automóvel, motorista desastrado, só esses que vão acontecer. Muitos problemas podem ser evitados. O de segurança pública me causa especial irritação. Zaidan, Santos volta a tornar obrigatório o uso de máscaras nas escolas municipais. Peruíbe e Mongaguá já tinham feito isso na semana passada. Olha, Paulo, eu acho isso realmente uma medida bem assertiva, viu? O vírus não foi embora. E se já está no Corvis 2, uma coisa assim, à medida que vai se descobrindo vacina para esse vírus, o chinês vai inventando uma nova cepa aí, sabe? Agora é a Corvis 3, Corvis 4, entendeu? O chinês não vai parar de inventar esse negócio, não, que é para vender vacina, velho. Isso daí esquece. E tomar essas medidas preventivas é bem assertiva mesmo, viu, Paulo? Tem que usar isso. Você vê o Lula, coitado do Lula, estou morrendo de dó do Lula, velho. Tá com Covid, ele e a Xana lá, entendeu? Coitado, meu, em casa. Olha que coisa. E eu que fui amigo do Lula no sindicato, estou com dó dele, viu, Paulinho? Muito bem acertado,
usar máscara nas escolas. A máscara, principalmente a N95, a PFF2 também, elas são um obstáculo para a propagação do vírus. Tanto, principalmente da pessoa infectada, para não infectar as outras, mas também o mecanismo de defesa de quem não está infectado. A criança, embora não se contamine de maneira muito forte, ela é um vetor, ela contrai o vírus e leva para o professor, leva para o funcionário, leva para casa o vírus. Então, é uma medida que as prefeituras, São Paulo também está estudando fazer isso, estão adotando, São Bernardo também está estudando se volta ou não, como na Baixada já voltou. E o pré-candidato à presidência Lula, o líder da pesquisa, ele e a mulher dele, ele é recém-casado, né, a Janja, eles contraíram, testaram positivo para a Covid. Não, eu espero que os dois melhorem o mais brevemente possível. Não sou eleitor dele, não gosto dele, mas saúde é saúde e a gente não quer, a gente quer que as pessoas estejam bem e sejam julgadas por suas ideias, né? Mas, embora eu concorde com tudo que foi falado aqui, eu entenda também que é necessário um cuidado a mais. O vírus não foi embora, ele está aí e vai ficar para sempre. A verdade é essa, não é um vírus que vai ser erradicado. A varíola, que agora começa a voltar com outro colorido, com outro adjetivo, a varíola só foi erradicada depois de séculos de mortandade, só foi erradicada em meados do século passado, dos anos 80 do século passado. Então, não é fácil lidar com o vírus. E eu não descarto as medidas preventivas de forma alguma. Eu tomei as 3 doses da vacina, eu fiz o distanciamento, ainda que a contragosto, mas fiz. Eu não fiz como o ministro Boris Johnson. Eu luto a vida inteira para não ser hipócrita ou cínico, né? Nós todos temos os nossos defeitos, né, nossas contradições internas, mas eu me esforço para não ser hipócrita ou cínico. E eu respeitei o distanciamento mesmo não gostando. O ministro Boris Johnson colocou o povo britânico todo sob lockdown e ele fez mais de 14 festas em sua casa, tanto é que ele será agora julgado por seus pares, talvez até perca o mandato. Então, dito tudo isso, eu, com base em alguns especialistas, não sei se realmente a máscara é a solução para todos os problemas. Não sei, eu tenho dúvida sincera. O problema é que no mundo atual nós não podemos externar dúvidas, porque se externarmos dúvidas, ou somos bolsonaristas ou somos comunistas, ou nós somos negacionistas ou somos apaixonados pelo vírus. E nada disso, eu só quero coerência. Eu não vejo coerência. Eu vou dar um exemplo. Aqui. Quarta-feira eu irei tomar um voo para o Rio de Janeiro. Eu posso ficar sem máscara até metade do aeroporto. De metade do aeroporto em diante eu tenho que colocar a máscara. No avião eu tenho que colocar a máscara, mas eu vou ficar densado, com um monte de gente ao redor, né? Então, os voos estão superlotados, até porque diminuiu a quantidade de aviões à disposição, né, dos consumidores, e por isso os voos ficam mais lotados. Então, qual é a lógica disso tudo? Ou se usa a máscara ou não se usa. Veja, não é aqui um grito contra o uso de máscaras, não é isso. Mas eu gostaria de entender melhor, eu gostaria que os especialistas fossem mais especialistas e realmente preocupados com algo que não fosse um conceito político ideológico, porque infelizmente também isso entrou aí na questão pandêmica. O Opinião 2.0 para o intervalo, é bem rapidinho, a gente volta já já. Voltando com a Opinião 2.0, nesta segunda-feira, neste começo da semana, você tem análises das notícias pelo empresário Ribas Zaidan, do Sistema Costa Norte, empresário da comunicação, e pelo advogado Paulo Henrique Cremonesi. Paulo, voltou a crescer o número de empregos com carteira assinada em abril no Brasil. Não é um número que seja muito animador, mas foram criados, mais do que os que foram eliminados, 197 mil empregos com carteira assinada no Brasil em abril. Isso é muito bom. Não é animador em sentido estrito, vamos falar assim no linguajar jurídico, como
o Paulo expôs agora, porque evidentemente não resolve o problema, mas é psicologicamente animador. Imagine alguém que tem R$500 mil para investir. Aí ele lê uma notícia como essa, que houve um aumento de empregos com carteiras assinadas. Independentemente dos outros problemas, ele leu nos jornais uma notícia como essa. Aí ele viu num telejornal que o PIB do Brasil cresceu 1, alguma coisa por cento. Ele fica animado, ele fica contente, porque a situação é difícil, tem muita gente sofrendo, tem muita gente passando mal, tem muita gente ainda absorvendo os impactos negativos da pandemia, da política de combate à pandemia, sem entrar no mérito se foi necessário, acertado ou não, mas aconteceu e muita gente ainda sangrando. E, de repente, uma notícia boa, seguida de outra notícia boa. Então, para quem tem dinheiro para investir, isso é excelente, anima, né? Há uma perspectiva de algo melhorando. Então, isso é importante, porque se as notícias fossem ruins, né? Se não houvesse esse aumento de carteiras, ou se o PIB não tivesse crescido um pouquinho que tenha sido, ou um pouquinho que fosse, o investidor ficava desconfiado, desanimado, não aplicaria o seu dinheiro, esperaria um momento oportuno e nisso a crise vai se agravando. Também gostou da notícia, Zaidan? Com certeza, viu, Paulo? Principalmente para o Brasil, né? Onde a gente tinha uma expectativa de que a economia estaria zerada ou negativo, e a gente recebe essa notícia de crescimento de 1% do PIB, isso é maravilhoso. Se você for ver o cenário mundial, Paulo, todo mundo está sofrendo. Estados Unidos chegando aí quase a 10% a sua inflação. Quando que, nos meus tempos de entendimento econômico, os Estados Unidos tinham uma inflação desse tamanho? Os juros dos Estados Unidos negativo, muitos países da Europa também. Todos eles estão sofrendo, Paulo, por conta dessa Covid, né? E agora por conta da crise aí, da guerra entre Rússia e Ucrânia, onde nós temos aí uma inflação por demanda de produtos alimentícios, né? Que a Ucrânia é grande exportador de trigo, de produtos defensivos agrícolas também, entendeu? A Rússia fornecedor de gás e petróleo. Quer dizer, o cenário brasileiro, diante desse panorama mundial, está altamente positivo. Só essa esquerdalha que não vê isso, entende? E digo mais, viu, Paulo? Tem muita gente no Congresso Nacional que é contra o Brasil. Não é contra o governo, é contra o Brasil. Você veja aí essa votação da redução do ICMS para tentar baixar um pouco o preço dos combustíveis, que não é culpa do Brasil esse negócio dessa crise. Não vamos baixar, porque os estados que estão com os cofres abarrotados de dinheiro, receberam dinheiro adoidado durante a Covid e não gastaram nada. Muito pelo contrário, alguns estados até aumentaram imposto, abasteceram seus caixas ainda mais. Tá? Não, nós vamos perder aí no total, durante 50 anos, 80 bilhões de reais. Vá para o inferno. Parece que é luta contra o brasileiro, não é contra o Brasil, não. Contra o brasileiro, aquele que paga o imposto e quer ver os seus custos reduzidos. Então, parabéns aí que a economia cresceu 1%. Poderia ter crescido mais ainda, viu, Paulo? Zaidan, até quarta-feira, o cidadão brasileiro tem a possibilidade de fazer a opção de usar o fundo de garantia para a compra de ações da Eletrobras, que está em vias de ser privatizada. Hoje de manhã, no Jornal da Jovem Pan, o professor Adalto Corrêa de Souza Júnior, economista, diretor da Associação Comercial de Santos, ele fez uma análise interessante. De um lado, a rentabilidade do fundo de garantia é um calote em quem tem o fundo, porque é menor do que a poupança, que é o menor dos menores. Então é um calote. Aqui ele perde. Por outro lado, o ativo da Eletrobras para a compra das ações, ele está subestimado em 80% do valor real. Então já tem um arranque grande de ganho para quem fizer
essa opção. Você faria essa opção? Compraria ações da Eletrobras com seu fundo de garantia, Zaidan? Com certeza, Paulo, sem dúvida nenhuma, tá? Porque se lembra quando deram a opção de comprar ações da Petrobras e da Vale com dinheiro do fundo de garantia? Quem comprou teve ganhos substanciais. Agora, eu não sei se vai poder comprar agora da Eletrobras, né? Porque tem uma ação na Justiça, uma juíza deu uma liminar para um grupo de sindicalista no Rio de Janeiro, suspendendo essa questão da privatização da Eletrobras. Então, está tudo suspenso, até que a Advocacia Geral da União derrube essa ação, entendeu? Essa liminar que foi dada. Quer dizer, uma coisa, um grupo de picaretas atrapalhando o desenvolvimento do Brasil, viu, Paulo? Não tem outra classificação, é picaretas. Agora, o Rodrigo Marçaioli hoje, ele apostou o registro profissional dele como advogado que essa liminar seria derrubada até amanhã, né? Ele falou, eu sou aqui uma testemunha ocular, eu estava presente no jornal, ele falou, se a liminar não for derrubada, eu entrego a minha carteira da ordem. Óbvio que ele foi superlativo, hiperbólico, né? Mas é a confiança que ele tem que essa liminar vai cair, porque não tem sentido algum, como o Zaidan, eu também apoio a compra dessas ações, a liberação do FGTS, vai ser melhor para quem puder fazer isso. É melhor para o país a privatização. O governo ou o Estado tem que cuidar daquilo que é a sua função fundamental e não cuidar de outras áreas, né? O Brasil tem um Estado muito inchado e isso precisa melhorar. Precisa ser feito com mais equilíbrio. E aproveitando as duas participações do Zaidan agora, imediatas, ele falou sobre, e aqui, por favor, que o ouvinte entenda, né, independentemente das preferências políticas de cada pessoa, todo mundo aqui tenta opinar com base naquilo que acredita em boa fé que seja verdadeiro. E é o que eu faço agora, não é uma defesa do governo, hein? Por favor. Mas é uma defesa daquilo que eu acredito ser verdadeiro. Acabei de voltar da Itália. A Itália é um país do G7, dos 7 países mais ricos do mundo. É um sonho do Brasil entrar nesse G7, transformar em G8. O Brasil fica gravitando ali entre nono, 12º, terceiro. É uma potência, mas com muitos problemas. A Itália não tem tantos problemas sociais como o Brasil. Não há tanta assimetria na Itália. Não é um país perfeito, como não há país perfeito no mundo, mas é um dos países mais ricos do mundo, com um bom estofo social para o seu povo. A resposta da Itália à crise pandêmica foi bem pior que a do Brasil. Independentemente dos problemas de um país continental, dos problemas entre o governo federal e os governos estaduais, tudo aquilo que a gente já sabe, está cansado, e aqui no programa a gente atacou e elogiou o governo federal com a mesma intensidade. A Itália não conseguiu o desempenho que o Brasil, com tudo isso, com toda essa história aí de fundo, conseguiu. Agora que os italianos mais pobres começam a receber o auxílio, coisa que o governo federal liberou logo no início da pandemia, né? Se houve participação do STF ou o Congresso Nacional, aumentou o valor, são outras coisas, né? A verdade é que o Brasil respondeu melhor à pandemia do que muitos países desenvolvidos. E até a vacinação, que no início teve problema, o Brasil é um país vacinador por excelência, né? A vacinação no Brasil foi muito mais ampla, muito mais robusta, muito mais capilarizada do que em outros países mais desenvolvidos e ricos que o Brasil. Zaidan? Paulo, só complementando o que o Cremonese está falando aí, nossos problemas não são econômicos, não. Hoje o Brasil é a 10ª potência já. Nosso problema é político, sabe? É uma coisa de doido que o mundo não entende isso. Porque essa raiva, essa coisa raivosa contra o dirigente que está aí, o dirigente atual, que é o capitão Cavalão, o Bolsonaro, é uma coisa de raiva, sabe? Não digo nem que é adversário político, não é isso não, é inimigo político. Caramba, é ele que está lá no governo, deixa ele governar. Não está bom? Deixa a população trocar, não atrapalhar do jeito que está atrapalhando. Se a população entender que ele não está bom, vai lá e vota em outro. Vota até no ladrão, se quiser, entendeu? Mas vota.
Agora, atrapalhar do jeito que está atrapalhando, o Brasil já era para ter adiantado muito, Paulo. A gente já era para estar no G7 há muito tempo, sabe? Muito feliz isso que ele falou, e eu dou um exemplo. Eu recebi um pouco antes de começar o programa aqui uma mensagem do WhatsApp de um amigo meu que não gosta do governo. Ele não é petista, não é esquerdista, não é socialista, mas ele não gosta do governo. E aí era uma mensagem festejando, entre aspas, o fato de o G7, na sua reunião atual, ter esnobado o governo brasileiro, ter esnobado o Brasil e preferido a Argentina. Olha que absurdo, que situação absurda de como é um casuísmo político-ideológico mundial. Primeiro, o Brasil, como outros países, são convidados para essa reunião periodicamente, mas não sempre. Pode ser o Brasil num ano, pode ser a Argentina no outro ano, pode ser a África do Sul, até um rodízio. Segundo, se o critério não for um critério honesto, não tem como não convidar o Brasil, se for objetivo econômico. Porque o Brasil, bem ou mal, está bem, ou pelo menos começa a reagir. A Argentina está mal, afundando. Só que o presidente da Argentina faz parte de um clubinho ideológico mundial. E o do Brasil, independentemente de gostarmos ou não dele, não faz parte desse clubinho. Então esnovam o Brasil por uma questão puramente ideológica, né, e preferem a Argentina. E aqui eu adoro a Argentina, acho um país magnífico. Só que ela, por conta de governos ideológicos, ela está numa situação terrível como nunca esteve na sua história. Então o Zaidan foi muito feliz, existem pessoas... Disputa política é uma coisa... Agora, lutar contra a redução de imposto, ver parte da imprensa reclamando de redução de imposto, preocupada com o que o Brasil deixa de arrecadar, isso nunca existiu, né? Isso aí parece que é um pouco de má fé, sim. Como é que é o argentino? Ele é o italiano que se acha britânico e fala espanhol daqui a piada é essa, né? Como que definiu o argentino? O argentino é um italiano que fala espanhol, mas pensa que é inglês. Na América do Sul, né? O Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco. Nesta segunda-feira, o advogado Paulo Henrique Cremonesi e o empresário Riba Zaidan estão analisando as notícias com você. A deputada estadual Janaína Pascoal, que participou aqui do Opinião nesse ano, ela é pré-candidata a senadora pelo Estado de São Paulo, pelo PRTB. E ela acusa o apresentador José Luiz da Atena, da Rede Bandeirantes, que também é pré-candidato a senador e lidera as pesquisas, de ter feito propaganda antecipada, propaganda política antecipada. Vamos ver um trechinho do que ela acusa o da Atena. Tranquilos, meu. Eu já tive câncer de pâncreas, tenho 6 estentes no coração, enfrento o crime organizado há mais de 26 anos aqui na televisão brasileira. Você acha que eu vou ter medo de vocês? Vocês estão de sacanagem comigo. Vai te catar, ó. Vai te catar. Eu saio se eu quiser, mas por enquanto eu fico porque eu quero. E se o povo quiser que eu seja eleito, que vote em mim, senão que vote no outro. Entendeu? Mas eu não desisti. Que tal? Olha... Eu entendo a deputada estadual, é uma ótima deputada estadual, bem combativa, bem ativa, tem ideias polêmicas, algumas eu concordo, outras eu discordo, mas é uma ótima deputada, operosa. É uma professora de direito, Professora, né? De direito, muito capacitada pela Universidade de São Paulo, que é a melhor do país, os méritos dela são enormes. Talvez aqui haja um exagero, né? Eu entendo, se a gente analisar com aquele filtro extremamente rigoroso, parece ser uma campanha prévia, mas não é o perfil dele. Ele é um comunicador, o programa dele é um dos mais assistidos, ouvidos, né, porque ele também participa da Rádio Bandeirantes e tem esse programa de TV. Não é difícil isso que ele falou, eu já ouvi falar mais de 1000 vezes. Não, porque eu não tenho rabo preso, eu tenho coragem, se um dia eu quiser. Ele já falou isso na metade do ano passado, uma coisa parecida. Eu entendo, nós estamos nos aproximando das eleições, mas não tem como ter esse purismo todo. Talvez seja o caso de repensar a legislação eleitoral, porque ela é extremamente rigorosa, não evita nada e, pior, acaba servindo como manipulação para prejudicar determinados candidatos de acordo
com o que se pretende num dado momento. Eu tenho, nesse caso, eu não fico ao lado da deputada, não. E olha, não serei eleitor do Datena, hein? Deixo isso bem claro. Eu concordo com o Paulo que a legislação é inadequada. O cara quer fazer, a mulher quer fazer campanha, faz campanha desde 4 anos antes da eleição. O risco que corre é de saturar o eleitor com propaganda antecipada. Mas a legislação é rigorosa. Zaidan, ele fez ou não fez campanha antecipada? Segundo a análise do TSE, que vale por time do Bolsonaro, Datena também. Se o Bolsonaro vai numa motociata, está fazendo campanha antecipada. Se ele vai está fazendo propaganda antecipada. O Datena fala todo dia, na rádio, na TV, que ele pode ser candidato ao Senado. O que o povo acha disso? Se o povo quiser votar em mim, eu serei eleito. Tudo isso é propaganda antecipada, ô Datena. Para com isso, Datena. Quer ser candidato? Põe a cara, velho. O político tem que ter coragem, sabe, de se mostrar, pôr a carinha dele lá na urna eletrônica e ver quantos votos ele tem. Mas não fica com esse lenga-lenga, Datena. Te conheço muito bem, a gente já tomou muita cachaça, eu, você, o Cajuru e o doutor Rolando Zanin, na pousada do doutor Rolando Zanin, lá em Juqueí, velho. Sabe, eu conheço como você age. Então, para. Quer ser? Você fala, você, candidato, estou saindo da emissora, vou fazer minha campanha. Porque depois que você sair da emissora, esse período você vai ficar num capim seco, viu? Você não vai ficar num capim verde, não. E é rapidinho para o pessoal esquecer quem é o Datena. Você está hoje lembrado que você tem um poderoso microfone na mão, que é da Rádio Bandeirante, e da TV Bandeirante. A hora que você parar, você vai ter que comer, você vai ter que andar, gastar sola de sapato, tudo isso, viu? Vai pensar você que o povo vai continuar lembrando de você. Vai nada. Então a deputada está certa. Para de falar que você pode ser candidato ou não. Isso é propaganda, ou não? Está funcionando, porque ele lidera as pesquisas até agora, né, para a única vaga ao Senado em disputa nas eleições desse ano. Porque o Senado tem 3 vagas por estado. Numa eleição são 2 vagas e na outra é uma vaga só. Essa é a eleição de uma vaga só que vai ser muito disputada. Porque além do Datena e da Janaína Pascoal, pode ter aí o Sérgio Moro, pode ter de repente o Márcio França, né? Exatamente. Pode ter até o João Dória, né? Esse não se elege. esse não se elege para senador. Mas se eu fosse um candidato de primeira vez, né, ao Senado, e quase todos são, eu estrategicamente escolheria a eleição de 2/3, né? A possibilidade de se conseguir eleger é maior. É maior. Vai ser uma disputa interessante. Vai ser uma disputa interessante. Uma notícia muito triste desse domingo é uma igreja na África. Ela foi invadida, né, na Nigéria, por atiradores durante a missa da manhã de domingo, que eles, além de atirarem, jogaram explosivos também, e houve a morte de mais de 50 pessoas, entre elas muitas crianças e mulheres, né? De uma crueldade assim, difícil de entender. Os motivos ainda não são muito claros, mas nunca vão ser muito claros os motivos que provocam um atentado desse, né? Não, um atentado, todo atentado terrorista é covarde. Esse é especialmente covarde. As pessoas estavam a participar da missa, um momento especial, sagrado, e uma violência absolutamente injustificável, né? Ainda que alguém tenha um ódio dirigido à igreja, à instituição, descontar em cima dos fiéis, ou aflorar esse ódio. Então, num tempo como nós vivemos aí, muito difícil, em que o mundo está cada vez mais dividido, esse tipo de coisa é especialmente triste, né? O martírio ainda existe na vida cristã, foi muito comum nos primeiros séculos da cristandade e continua, né, em partes da África, do Oriente Médio, da Ásia. Também existem aí
Eu participo de um grupo que recebe esse tipo de notícia com alguma frequência, porque, evidentemente, esse atentado despertou o interesse midiático, mas existem pequenos atentados físicos ou às liberdades individuais de católicos e cristãos em geral em todo o mundo. Então, é um momento que a gente precisa de uma nova visão sobre isso e um pouco mais de rigor, né? Existe uma má vontade em relação aos cristãos por parte dos governos em geral. Eu acho que passou da hora de se rever isso. O atentado é contra uma igreja cristã, nesse caso. Há atentados contra mesquitas também, né, que são igrejas muçulmanas. Há o atentado dos muçulmanos naquela revista francesa, Charlie Hebdo. E o que é intrigante nisso, Zaidan, é que todas as religiões pregam amor. Nenhuma delas prega o ódio, né? Mas a prática dos religiosos muitas vezes descamba para esse ódio aí dificílimo de entender, né? A Nigéria, aquele país, sabe? Chamado Boko Haram, que eles comem criancinha, velho. Eles entram nas escolas, sequestram as crianças de novo, uso sexual. Como é que você espera o quê de um país como esse? O que você espera? Espera essas esculhambação, essas coisas de maluco que a gente vê aqui, dezenas de pessoas mortas num culto católico, sabe? Assim como o grupo ISIS, islâmico, matava também os católicos, mas na Nigéria é só esse tipo de coisa que se espera, sabe? Um dos países mais populosos do mundo, eu acho que é China, Índia, Estados Unidos e Nigéria. É o quarto país mais populoso do mundo, o Brasil acho que é o quinto, e essas coisas é comum para eles lá, viu, Paulo? Para nós é um... Eu acho que a população do Brasil é maior que a da Nigéria, mas a Nigéria é um dos países mais populosos da África, se não for o maior. Com certeza. Da África, certamente. Agora, do mundo, eu tenho dúvida. Talvez a do Brasil seja um pouco maior. De qualquer forma, eu só quero aproveitar e deixar na esteira aí do que o Zaidan falou. Por enquanto, no Brasil, não existe esse tipo de violência, graças a Deus, né? E a boa vontade entre os homens. Mas a intolerância já mostra o seu rosto. Eu, quinta-feira, até peço orações aí a todos para que eu faça com retidão, honestidade, decência. Eu fui convidado para participar de um júri simulado lá no Rio de Janeiro sobre a cassação, simulado, né? Sobre a cassação daquele vereador curitibano que invadiu em Curitiba uma igreja durante a missa. Então nós não podemos permitir isso. Nós não podemos permitir que um católico, um evangélico, invada, por exemplo, um terreiro de Umbanda. Não podemos permitir isso. Nós temos que defender todas as religiões, temos que defender todas as opiniões, temos que dialogar, né? A religião não deve discutir uma com a outra, a discussão é no plano ideológico, político, não no campo religioso, mas nós podemos conversar sobre as diferenças. Não podemos, de forma alguma, inibir a prática da religião ou inibir a prática de um pensamento. Se eu invadir uma assembleia de pessoas a defender a descriminalização do aborto, eu tenho certeza que eu serei crucificado, com perdão do trocadilho, no dia seguinte, por todo mundo. Agora, um político de esquerda invadir um ambiente religioso ou falar sistematicamente mal de uma religião, como falam dos evangélicos, como falam dos católicos também, agora mais recentemente, aí fica algo normal para parte dos formadores de opinião. Isso tem que mudar. Os Estados Unidos registraram nesse final de semana mais 2 tiroteios com mortes. No Arizona, no sábado de madrugada, 3 mortes. Na Filadélfia, no sábado à noite, mais 2 mortes. Os números são impressionantes. Só nesse ano, a gente não chegou na metade do ano ainda, estamos no começo do 6º mês do ano. Já foram 240 tiroteios com 269 pessoas mortas, Paulo. Olha, eu não sei o que dizer. Hoje no sempre programa... nesse tipo de atentado assim, paranoico, né? No programa da Rádio Bandeirantes,
desculpa, perdão. Da Jovem Pan. Da Jovem Pan, a Rádio Bandeirantes também falou isso, por isso que eu fiz a confusão. No programa da Rádio Jovem Pan hoje de manhã, eu abordei sobre 2 aspectos isso. O primeiro e eu não sou contrário à possibilidade do cidadão devidamente qualificado, e esse processo de qualificação tem que ser rigoroso, possuir uma arma para poder defender a si mesmo e a sua família. Possuir, não é portar. Uma arma em casa, uma arma no seu ambiente de trabalho. Nós vivemos num país extremamente violento, como o Brasil, e a última linha de defesa é a própria pessoa, né? Não tem como a gente não pensar isso. Eu sei que é um tema polêmico, merece ser discutido. Mas eu sou contra o que acontece nos Estados Unidos, em que qualquer um pode comprar uma arma em qualquer lugar, e não é uma pistola, né? É um fuzil de assalto. Fuzil de assalto é um fuzil militar, metralhadoras, né? Então, o que acontece lá também é o exagero, né? Nós não podemos impedir o cidadão devidamente qualificado e treinado de possuir em sua casa, em seu ambiente de trabalho, uma arma para se defender, mas não podemos entender que comprar uma arma é como comprar um sanduíche, né? Então isso precisa ser discutido lá nos Estados Unidos. Agora, o que eu não entendo é um país que, uma potência econômica, é a maior potência do mundo desde a Segunda Guerra Mundial, em que todo mundo tem acesso à educação, uma qualidade de vida razoavelmente boa para a maior parte da população. Como esse país tem tantos problemas, uma patologia em relação a isso, né? Como existem pessoas que entram armadas, pessoas que não são criminosas, até aquele instante não são criminosas, são pessoas comuns, que de uma hora para outra dá um clique às avessas, entra num lugar e mata pessoas inocentes, né? Eu quero entender isso, eu não consigo. Os números são impressionantes. É lógico que a violência brasileira é muito maior que essa, mas é violência de bandido. É como disse o Paulo, né, Zaidan? São pessoas comuns que, de uma hora para outra, tem um clique, vão matar inocentes. Ô Paulo, essa questão de arma já existe no Brasil. Qualquer um compra um fuzil. Qualquer um, que eu digo, qualquer um que seja bandido, fora da lei, possui um fuzil. Fuzil é arma de guerra, de assalto, sabe? Eu vejo até apreensão aí de .50 para derrubar helicóptero, para derrubar avião, na mão dos bandidos, velho. E aí vem alguns idiotas, alguns políticos idiotas, não, que a população não pode ficar armada. Quem falou que não pode? Alguns idiotas que vêm falar isso. A população, sim, devidamente qualificada, identificada, preparada, com cursos de manuseio de arma, com teste psicológico para manuseio de arma. Tem uma arma, sim, na sua casa para defender a sua família, porque a única fronteira de defesa somos nós. A hora que a segurança pública falha. Como é que nós não podemos ter uma arma? Só um idiota pode falar isso. Sabe? Um idiota desqualificado ou um bandido pode falar isso, porque o bandido pode ter arma, nós não, mas o bandido pode. Haja visto o arsenal que foi apreendido naquela operação lá na Morro Santa Mônica, lá em Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Isso é uma parte do que tem, sabe? Tem muito mais arma. Sabe, me irrita quando eu vejo alguns idiotas falando isso. Elas são completamente permeáveis, e isso não é do governo Bolsonaro, isso vem de todos os governos, completamente permeáveis à entrada de drogas e à entrada de armas. Agora, são 2 problemas diferentes. O Brasil tem problemas com as armas ilegais na mão de bandidos. Os Estados Unidos, que permitem o livre posse e porte de arma, tem problemas desse tipo agora com as armas legais, né? Com as armas legalizadas. São 2 tipos de discussões diferentes, né? São, e é interessante, a gente pode falar realmente numa patologia, e aí se algum especialista, algum médico, algum psicólogo, algum psiquiatra estiver assistindo ao programa, depois mande, por favor, a contribuição, que no próximo a gente conversa sobre isso. Toma a liberdade de pedir isso, Paulo.
Por quê? O Canadá tem uma legislação de armas parecida com a norte-americana, a dos Estados Unidos. E não se ouve nenhum tipo de incidente da espécie lá. A Suíça, né, tem até uma política, é uma espécie de frase de efeito, mas que faz parte da cultura suíça. Né? Um homem, um voto, um fuzil. Todos os homens suíços, homens e mulheres agora, né, antigamente era uma coisa mais fechada para os homens, agora todo cidadão suíço carrega um fuzil. Ou não é que carrega literalmente, tem um fuzil em casa. E periodicamente é feito um exercício militar para que todos tenham treinamento. Então, e não há problema, ninguém escuta que na Suíça alguém entrou num shopping center e saiu atirando nos outros. Então, é algo que os americanos precisam entender o que acontece, né? É algo que realmente é importante. E sobre a possibilidade do cidadão, eu já havia falado, mas eu endosso novamente o que o Zaidan falou, é importante para que a pessoa possa se defender. Né? O Brasil, é engraçado também, você falou sobre as fronteiras permeáveis do Brasil em relação a drogas ilícitas e armas, né? Também ilícitas, adquiridas irregularmente. No mundo todo, as drogas entram, mas armas só entram no Brasil, no México, na Bolívia, na Colômbia agora melhorou bastante, a Colômbia conseguiu resolver em parte o problema, nós temos que descobrir o que acontece. Na Espanha tem drogas. A Espanha é a porta de entrada das drogas para a Europa toda. Mas não tem a violência e você não vê nenhum garoto com um fuzil de assalto em mãos. Com isso, chegamos ao final da opinião desta segunda-feira. Começamos bem a semana aí com o Paulo Henrique Cremonesi e o Riba Zaidan analisando as notícias com você. Agradecemos a participação dos dois. Fala, Zaidan. Paulo, é só uma coisinha. Para acabar com esse problema em São Paulo e nessas republiquetas, em São Paulo não, no Brasil nessas republiquetas da América do Sul, é só acabar com o Foro de São Paulo. Você acaba com tudo isso daí. Agora as fronteiras precisam ser melhor fiscalizadas, né? Tanto na entrada, é lógico que não é fácil porque a fronteira brasileira é muito grande, né? Inclusive tem muitas partes que são com mata fechada ainda, com rios, mas que elas são muito porosas para armas e para armas ilegais e para drogas. A verdade é essa, e entra governo, sai governo e a gente não resolve essa questão. Agradecemos também o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte. Agradecemos principalmente a você, telespectadora, você, telespectador. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15:45, na hora do almoço, 00:30 na reapresentação. Hoje um pouquinho mais tarde por causa do Roda Viva. E uma ótima semana para você que você merece.